Boa noite, irmãos. Não dá nem para culpar a IA, porque eu acho que não tem IA nesse tablet, mas eu não estou conseguindo abrir o arquivo aqui. Ah, pronto, foi. Então, o primeiro desafio da nossa noite é abrir a Bíblia para falar sobre IA. Alguém conhece algum texto que fala sobre IA na Bíblia? Eu não, mas eu escolhi outro. Vamos abrir em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estou lendo da... Aqui vocês usam ARA, né? O primeiro ponto positivo a partir da tecnologia. Eu tenho em mãos 3 versões aqui. Então, a maioria aqui usa NAA ou ARA? ARA. Então, vamos de ARA. A impressa não é ARA, mas tenho aqui, vim preparado para todas as hipóteses. Então, vamos lá. A partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, perante esse desafio, nesta noite peço a Tua ajuda, Senhor, para falar ao Teu povo, que não seja mim, mas, Senhor, seja a Tua palavra, que os meus esforços estejam a serviço do Teu povo neste momento, que o Senhor possa preparar o terreno para juntos pensar sobre este tema que temos à nossa frente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Existiu há algumas décadas um futurista, não sabia nem que existia essa profissão, futurista, alguém pensa, um arquiteto futurista, que desenvolveu, que foi conhecido como a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento dizia que o conhecimento humano dobra numa velocidade cada vez maior e agora há uma aceleração nesse tempo. Então, o que isso quer dizer? Até 1900, estimava-se que levava, assim, vamos pegar todo o conhecimento humano, vamos supor aqui que essa Bíblia aqui é todo o conhecimento do mundo. Levava 100 anos para essa Bíblia se tornar, para esse conhecimento dobrar em tamanho, se tornar 2. Após a Segunda Guerra Mundial, esse tempo acelerou, passou para 25 anos. Então, em 25 anos, 1 se torna 2, 2, 4, por aí vai. A partir da década de 80, estima-se que esse tempo tenha baixado para 1 ano. E em 2010,
2020, há projeções de que isso ocorra a cada 12 horas. Então pensa comigo. 100 anos para uma Bíblia virar 2, 25 anos, 1 ano, 12 horas. Então em uma semana, eu sou de letras, quem é de matemática aí? Em uma semana, 14 Bíblias aparecem aqui, estou certo? Confere. 14 Bíblias surgem, e a gente nem falou de IA ainda. Quanto tempo vocês acham que isso fica? Quão mais rápido vocês acham que ficam isso, depois do surgimento da IA? Ainda não temos esse número, mas eu imagino que 12 horas já ficou para trás há algum tempo. Então, primeiro, o que é inteligência artificial? Tivemos aqui algumas apresentações de vários tipos, só que um dos precursores da IA, lá há mais de 15 anos, chamado Marvin Minsky, ele disse, da maneira mais simples possível, inteligência artificial é a ciência de fazer máquinas executarem tarefas que exigiriam inteligência se fossem feitas por seres humanos. Basicamente, máquinas fazendo coisas que exigem inteligência. Esse foi um cientista da computação pioneiro da IA. Então, vamos pensar aqui sobre IA no dia a dia. Já ouvimos aqui sobre alguns dos desenvolvimentos da IA, alguns dos desenvolvimentos até muito positivos. Por exemplo, recentemente um sistema de IA superou radiologistas na detecção de câncer de mama, reduzindo erros e o trabalho médico em até 88%. Então, pensa no tamanho desse avanço. Se eu tivesse um câncer, eu ia querer que a IA olhasse as minhas ressonâncias. Assim, eu também ia querer um radiologista, mas esses números aqui estão bem interessantes. Eu gosto dessa IA. Agora, também na vida de estudante já existem ferramentas gratuitas, inclusive no Google, que você consegue pegar PDFs de várias matérias que você tem de anotações e montar provas para você mesmo fazer. Então, um recurso muito interessante para você testar se você realmente está aprendendo o material, se você está sabendo reproduzir. Eu imagino que isso tem aplicações maravilhosas para preparação para vestibular e qualquer outro tipo de prova. Tem gente que já cria CDs inteiros. Eu tenho um amigo que já criou um CD inteiro com IA. Ele me mandou. Eu falei, o que você fez nisso? Eu escrevi as letras. Só. Ele falou, eu quero um CD no estilo tal, no ano tal. Ele pegou, editou, ele entendia um pouquinho de edição de som. Tal. Se você for no YouTube, você descobre já coisas tipo, como é que essa música de igreja seria em ritmo soul? Alguém pegou e fez em IA. Assim, eu confesso que eu gostei mais da versão em IA do que a original. Mas, enfim. Então, para quem esteve no congresso do Geração Ação, no início do mês, aquele vídeo de abertura que fizemos, aquilo foi feito com IA. Então, um vídeo, para quem entende de edição de vídeo, de orçamento principalmente, um vídeo daquele teria custado coisa de 5, 6 mil reais, tranquilamente. Aí o responsável pela mídia me mandou o vídeo, eu falei, como é que você fez esse vídeo? Ele, eu peguei no Google, eu botei no Google Wish, que eu abri imagens, aí eu joguei no ChatGPT, no Sora, não sei o que, tal, eu. Como é que você fez isso, cara? Não, eu fiz tudo. A única coisa que ele não fez foi a locução, porque eu reconheci a voz dele. Eu falei, não teve locução? Eu tentei, não saiu. Mas, então, e o que isso custou para a organização do evento? Nada. Então tem aplicações muito boas de IA. Pastor Gabriel, que vai estar aqui amanhã, eu sei que ele desenvolve material infantil para editoras. Ele não é ilustrador, mas todos os trabalhos dele saem com ilustração. Como? Se ele perguntar, só não fala que foi eu que falei, tá? Então, já há dado suficiente e exemplo suficiente de que a IA é muito boa no que faz. Para essas coisas a gente vê aqui, e aqui eu trouxe pouquíssimos exemplos. Mas existem várias outras coisas que a IA não necessariamente deveria fazer, mas já está fazendo. Já existem companheiros em IA. Já existem influenciadores que criam agentes de si mesmos para atuar como namorado. Então vamos supor, se o Vini Júnior quisesse
Se você quisesse que o Vini Júnior fosse seu namorado e ele criasse lá, existem influenciadores que estão usando isso. Uma versão digitalizada, um robô do Vini Júnior que vai te responder. Se ele começar a te acariciar, aí eu vou ficar assustado, porque isso eu não sei como é que eles fariam. Mas vai te responder, vai interagir com você como se fosse seu namorado. E tem gente vendendo isso e, pior, tem gente comprando. Já há pesquisas na área médica que mostram que em consultas médicas o ChatGPT entrega resultados melhores, inclusive no quesito de empatia. Olha isso. Já tem computador, gente numa maca de hospital sendo mais bem tratada por um computador do que por uma enfermeira ou um médico. Se esse médico for o Dr. House, eu entendo perfeitamente. Para quem lembra da série. Acabei de me dar conta que faz bastante tempo que essa série saiu do ar. E vamos deixar isso por isso mesmo, não vamos entrar nesse meio. Mas, então, sim, a IA não só executa essas tarefas básicas, ela aprende regras sociais, ela sabe ser empática, ela sabe ser educada, ela sabe ser gentil. E toda essa capacidade é virtualmente ilimitada. Basicamente, temos uma realidade a encarar, que estamos perante uma das grandes revoluções sociais e tecnológicas da história, do tamanho da Revolução Industrial. Talvez, ao que tudo indica, até maior. Agora, com toda a possibilidade que a IA apresenta e traz, estamos perante um fenômeno que a gente vai chamar de tecnicismo. E aí, ampliando o termo, a conversa não só para a IA, mas tecnologia como um todo. Então, o que é tecnicismo? Tecnicismo é a pretensão dos seres humanos, na qualidade de senhores e mestres autodeclarados, que usam o método técnico-científico de controle, de submeter toda a realidade à sua vontade, a fim de resolver todos os problemas, antigos e novos, e garantir crescente prosperidade e progresso materiais. Então, de tudo isso que eu acabei de ler, homens, mulheres, se tornando mestres autodeclarados, a sua vontade é de resolver todos os problemas do mundo, antigos e novos, e garantir crescente prosperidade. Eu quero viver nesse mundo. Você quer viver nesse mundo? Eu quero. Resolver todos os problemas? Eu tenho muito problema. Se a IA der conta disso, eu agradeço. Se quiser me ajudar a aumentar a renda lá de casa, o Ulisses orou por mim, né, as dificuldades que eu ainda tenho. Minhas dificuldades são Felipe e Alice, gêmeos de 4 anos, que exigem muito de mim, em todos os aspectos possíveis, inclusive financeiros. Mas, o que o tecnicismo, o que então esse fenômeno, quais são as crenças básicas nessa boa vontade, nessa alta expectativa aí, em torno de a tecnologia? Primeiro, o desenvolvimento de objetos cada vez mais complexos é cada vez inevitável, e o progresso não pode ser interrompido. Ou seja, tudo que ele falou sobre superinteligência, o negócio vai melhorar e melhorar e melhorar, e não tem como parar. Não só não tem como parar, deve ser encorajado e buscado e cultivado. Segunda crença básica, todo progresso tecnológico melhorará as condições da humanidade. De novo, eu quero isso. Eu quero a melhora de todas as condições da humanidade. E terceiro, mesmo que uma mudança técnica traga problemas, haverá soluções técnicas para resolvê-los. Ou seja, IA vai trazer problema? Vai, mas ela mesma vai resolver. Olha que lindo. Então a gente cria um negócio que vai dar problema, mas ela mesma vai resolver. Imagina se meus filhos viessem com isso. Eu criei um negócio que me dá problema, derruba o copo na mesa e ele não limpa o copo na mesa e eu que tenho que limpar o copo na mesa. Uma versão IA do meu filho. Não vamos entrar por esse caminho. Então, ou seja, tudo que a gente pensa sobre IA, tecnologia como um todo, não só IA. Isso tudo serve a que propósito? De resolver todos os problemas da humanidade. E se ainda não foram resolvidos, é apenas uma questão de tempo. Aí eu te pergunto, com toda aquele
aquela ilustração que a gente fez, de todo esse conhecimento dobrando e a velocidade de crescimento de todo conhecimento, essa dobra, a gente não tem mais onde enfiar conhecimento. A humanidade está bem? Vocês acham que a humanidade está indo bem? Todo esse conhecimento está servindo para quê? De novo, está resolvendo muito problema. Mas está resolvendo todos os problemas? Não. Isso aqui, tudo que eles falam e pensam, essa expectativa em torno do que a tecnologia, a IA, pode fazer, isso é uma questão de fé. Então, o homem tem fé em si mesmo, na sua habilidade de criar alguma coisa que vai conseguir superar a si mesmo. Eu não tenho fé suficiente para isso não sei vocês, mas eu não tenho fé suficiente para isso. Tem um autor que fala no seu livro Moldando o Mundo Digital. Agora, como cristãos tem que pensar a respeito de IA e de tecnologia? Cristãos precisam reconhecer que essas crenças equivalem a uma forma de preocupação e confiança fundamentais e últimas. Em outras palavras, uma religião. Então, quando a gente fala de tecnicismo, isso trata-se de uma religião. É uma dinâmica de devoção, de depositar esperança em algo que vai trazer benefício, que vai trazer uma humanidade superior, algo além de nós mesmos. Mas esse negócio de religião, fala sério, não existe uma religião de IA, né? O que vocês acham? Existe? Essa igreja foi fundada em 2015. Em 2015, eu queria que isso fosse brincadeira, tá? Mas não é. Em 2015, um cara chamado Anthony Lewandowski, um ex-engenheiro da Google e do Uber, fundou a igreja Way of the Future, Caminho do Futuro, que tem como objetivo cultuar a tecnologia. Não me perguntem como é que funciona esse culto. Se tem louvor, se tem oferta, enfim. Curiosidade, mas segundo ele, essa igreja reconhece a IA como uma divindade e tem como preceitos a defesa da evolução ética de uma IA superinteligente, além da luta por uma integração harmoniosa entre formas de vida não biológicas na sociedade humana. De novo, tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Agora, a gente pode pensar, não, isso é coisa de hoje, isso é coisa de maluquice da IA. Não é possível. Antes fosse. Mas esse tecnicismo, ou se podemos chamar de tecnolatria, essa idolatria já não é de hoje. Quem sabe o que é um telégrafo? Eu sei o que é um telégrafo de ouvir falar ou de ver em filme. Para quem já viu o filme de Primeira Guerra Mundial, aquele aparelho de tac, 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 um aparelho de comunicação. Basicamente, você conseguia digitar palavras em códigos com o telégrafo. O que o inventor do telégrafo falou quando saiu sua invenção? Que coisa poderosa o telégrafo está destinado a tornar-se na civilização mundial. Ele une por uma corda vital todas as nações da Terra. É impossível que antigos preconceitos e hostilidades perdurem, já que esse instrumento foi criado para o intercâmbio de ideias entre todas as nações do globo. Isso foi em 1858. Aí eu te pergunto, todo esse intercâmbio de ideias entre todas as nações do globo, preconceitos e hostilidades perduraram? Ainda tem preconceito e hostilidade? Coitado do cara. A expectativa dele que era o telégrafo ia resolver isso. E não resolveu. Já tivemos algumas guerras desde então, entre várias outras questões. Então, com toda essa aceleração e desenvolvimento do conhecimento humano, a gente tem que fazer a pergunta de novo, como sociedade, estamos melhores? Estamos mais perto de alcançar essa humanidade superior sem problema algum? E vamos até deixar de lado, ainda não acharam a cura para o câncer. Vamos pensar não em questões mais assim, esperamos que um dia se resolva, ache a cura para o câncer, com certeza.
Mas para além de questões de saúde, tem alguma outra questão que ainda está precisando de solução no mundo? Muita. Então, de novo, esse ator que a gente citou, Derek Sherman, no livro dele Moldando o Mundo Digital, ele diz: os criadores de objetos tecnológicos embutem seus valores pessoais ou corporativos em seus dispositivos. Consequentemente, há uma direção embutida na estrutura dos produtos tecnológicos. Espera aí, então quer dizer que toda tecnologia é criada, porque aqui a gente tem que fazer uma distinção, porque tudo que a gente ouviu até agora é assim, IA foi criada e ela de alguma maneira vai superar a humanidade. Ela vai ser uma versão super-humana, ela vai fazer tudo que a gente não faz. Mas será que ela está sujeita às mesmas limitações que nós? Então, fisicamente e virtualmente não, como o sujeito ali falou. Se a gente for usar programador normal para fazer isso, vai levar 40 anos. Bota a própria IA para se desenvolver, vai ser muito mais rápido. Mas e todas as outras questões humanas que não estão aparecendo aqui? Porque, afinal, isso se trata de uma criação humana. E uma criação, de acordo com esse autor, necessariamente vai espelhar aquilo que o próprio Criador crê, de alguma forma. Porque, de novo, lá em cima, antes a gente falou sobre pessoas se tornando mestres de si mesmo, submetendo tudo à sua própria vontade. Então, a vontade do ser humano é criar um negócio que vai trazer algo além dele. Então, a criação superando o Criador é uma equação que não fecha. Um outro teórico sobre tecnologia, na década de 90, ele já dizia: incorporado em toda ferramenta está um viés ideológico, uma predisposição para construir o mundo como uma coisa em vez de outra, para estimar uma coisa em detrimento de outra, para ampliar uma percepção, habilidade ou atitude de forma mais intensa do que outra. Então, inevitavelmente, a IA, ela trabalha com um banco de dados, né? Que a gente viu aqui, a IA coleta de vários bancos diferentes, mas ainda são dados humanos. Então, é uma criação de humanos, por humanos, feito com base em material humano. O que é que se pode esperar de algo criado humanamente? Mas a expectativa toda é que seja super-humano, seja mais do que humano. Agora, a gente vai demonizar a IA e dizer que a IA é uma coisa, é uma potestade espiritual, que ela está embutida de um espírito ruim? Não. É uma ferramenta, uma série de dados, circuitos, números, códigos e afins. Não tem um espírito maligno ali. Mas não podemos dizer o mesmo a respeito dos seus criadores. De novo, o Criador cria algo a partir de uma visão do mundo. Então, todas as tendências do próprio Criador vão entrar ali, naquela criação. Necessariamente. E aí, 1 João 4:1 nos diz que não podemos crer em qualquer espírito, mas que devemos provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, o que a Bíblia já começa a nos apontar? IA não é um espírito em si. A IA não é o demônio da IA, já não vai catar demônio na IA. Mas eu não posso dizer o mesmo a respeito do seu Criador. Se ele é endemoniado ou não. Não sei. Tenho minhas suspeitas, mas vamos ficar com eu não sei. Tá? Então, IA não é um espírito, mas é uma expressão de uma cosmovisão, de uma visão de mundo, de uma maneira de enxergar toda a realidade a partir do seu Criador. Então a gente tem que perguntar, ok, temos a IA. Quem criou a IA? Quais foram os dados usados para montar essa IA? E, por exemplo, já existem alguns
algumas pesquisas que mostram que, olha que interessante, botaram numa seleção de emprego para tentar desfazer os preconceitos. Botaram a IA para analisar os currículos recebidos para tentar fazer uma escolha justa e imparcial. Adivinha o que os resultados mostraram? As mesmas coisas que aconteciam antes, aconteceram mais ainda do que antes. Então a IA serviu para amplificar os preconceitos na escolha de candidatos para uma empresa, para uma vaga. Por quê? Porque ela foi, os parâmetros, os prompts, né, como diz, os dados embutidos nela partiram de uma visão de mundo. Então existe uma mentalidade, não da própria IA, mas a mentalidade do criador da IA, do responsável por desenvolver. Então a gente tem que perguntar, quais são os valores que estão embutidos no processo de tomada de decisão daquela ferramenta? Então, vou dar um exemplo. Até o começo da semana, dessa semana agora, tá? A plataforma do ChatGPT, a mais conhecida, não oferecia pornografia aos usuários. Isso era uma coisa que os criadores tinham cortado das opções. Mas essa semana eles mudaram isso. Então, na última terça-feira, o CEO da OpenAI, que é a empresa mantenedora do ChatGPT, ele disse, e eu vou ler aqui porque a gente vai começar a enxergar um pouquinho de quem é o endemoniado, quer dizer, não endemoniado não, mas quem é uma das mentes que está por trás disso. Ele publicou isso no X, o antigo Twitter dele. Nós tornamos o ChatGPT bastante restritivo para garantir que estávamos sendo cuidadosos com questões de saúde mental. Muito bom. Reconhecemos que isso tornou menos útil ou agradável para muitos usuários que não tinham problemas de saúde mental. Mas, dada a seriedade do assunto, queríamos fazer isso da maneira certa. Então, a gente queria oferecer pornografia da maneira certa. Tá? Então, agora que conseguimos mitigar as questões mais graves de saúde mental e temos novas ferramentas, poderemos relaxar essas restrições com segurança na maioria dos casos. Em algumas semanas, planejamos lançar uma nova versão do ChatGPT que permitirá às pessoas escolher uma personalidade que se comporte mais como aquilo que os usuários apreciavam na versão anterior. E em dezembro, à medida que implementarmos o controle de idade de forma mais completa e como parte do nosso princípio de tratar usuários adultos como adultos, permitiremos ainda mais, como a literatura erótica para adultos verificados. E literatura erótica é pornografia, basicamente. Ou seja, a partir desse princípio que ele falou, tratar usuários adultos como adultos, é um direito do adulto usufruir de pornografia. Esse é um dos valores que está embutido na criação do ChatGPT, né? Existe uma demanda e eles estão atendendo a essa demanda. Agora, existe a realidade da pornografia, infelizmente, é uma realidade já disseminada, já em níveis absurdos, e agora, Deus nos acuda. Eu não tenho tanto medo da superinteligência quanto eu tenho medo de pornografia desenfreada. Mas, vamos pensar, dar um passo para trás. Ok, mas eles não são cristãos? Não, vamos pensar. O plano de Deus para a sexualidade humana. Um homem, uma mulher, unidos em casamento para sempre. Então vamos só pensar na dinâmica disso. Um ser humano, o plano inicial é que um ser humano teria acesso, digamos, teria relações, ou pudesse ver em sua vida toda apenas uma pessoa na sua intimidade plena. O homem foi criado para isso. Agora vamos pensar no sujeito, não é cristão, não crê em casamento, ok, ele vai para uma festa, ele tem o hábito de buscar, ou seja, a mulher tem o hábito de buscar vários homens, várias mulheres. Vamos pensar o trabalho que daria
para essa pessoa conseguir levar até os finalmente cada pessoa. Então, tem que se arrumar, tomar um banho, eu espero, tem flerte, tem conquista, tem dinheiro, porque está comprando a bebida, acesso à festa, coisa e tal. Então tem todo um processo e nem todo mundo vai dizer sim, então tem rejeição, tem julgamento. Olha o trabalho, o recurso despendido só para conseguir levar alguém para a cama. Agora pensa que hoje uma pessoa consegue sentar no seu computador e em um dia ver um número incontável, sem trabalho, sem flerte, sem rejeição, sem tomar banho, sem nada. Não precisa nem se esforçar. Clicou, está ali. Agora, pensa assim, se isso aqui fosse um HD, não é nem SSD, né? Para quem entende. O HD, mais antiguinho, que fazia quando você bota para ligar, né? Que você ouve ele trabalhando. Você joga dado demais no HD, o negócio vai fritar, vai travar. Pensa no que isso está fazendo com a cabeça das pessoas. Fomos criados para um homem, para uma mulher. Se o sujeito é libertino, para vários. Se o sujeito acessa a pornografia, virtualmente, infinito. Mas sem o trabalho todo, sem o esforço todo, sem essa dinâmica toda. Então, um negócio assim ficou completamente desprendido da realidade de uma maneira, e temos esse sujeito agora com HD, alguns casos até a pessoa assim, começa a mexer com o lado cognitivo mesmo, excesso de uso de pornografia. Já existem vários estudos mostrando isso. Depressão, ansiedade, infertilidade. Sim, a lista é imensa. Agora, vamos pensar num exemplo não tão extremo, mas já sendo utilizado. E uma pornografia emocional. A gente falou aqui dos companheiros de IA. Será que tem gente que, assim, para quem é casado, eu vou falar com os homens aqui. Quem lembra o sentimento de você virar para sua namorada e falar: quer casar comigo? Quem lembra do frio da barriga? Aquele medo todo daquilo, será que vai dizer assim? Às vezes você tinha, assim, praticamente toda certeza, mas vai que ela diz não, e todo esse processo. E antes disso, você teve que arrumar coragem para chegar para ela e falar: olha, eu gosto muito da nossa amizade, mas eu quero mais do que só uma amizade. E se ela dissesse não? E se ela dissesse pior? Você tem que falar com meu pai. Então, não sei quantos conhecem o João Manô. Ele é cantor nordestino, cristão. Ele estava contando que quando ele foi pedir a namorada dele em casamento, ela falou: tem que falar com meu pai e tal. Aí ele foi visitar a família, interiorzão do Nordeste. Foi visitar a casa do cabra e o cabra virou: tá vendo essa galinha? Aham. Você vai ter que matar. Ele falou: sério? Sério. Você quer casar com minha filha, você vai ter que matar essa galinha. Cara, nada preparou ele para aquele momento. Eu fico pensando, e agora? Tal. E ele foi lá e matou a galinha. Tal. Pensa nesse processo todo de você tentar conversar com alguém, saber se essa pessoa está interessada em você ou não, eventualmente pedir essa pessoa em casamento. Toda essa construção, todo o caráter que isso cria, né? A construção emocional de uma pessoa que não vai te entender todas as vezes. Uma pessoa que você não vai entender todas as vezes. Quer ver um negócio assustador? Gente, eu prometi que eu cresci com meu pai me usando como exemplo de pregação, e eu pensei: se um dia eu for pastor, eu nunca vou usar meus filhos como exemplo. Mas eu estou prestes a fazer isso. Eu vou fazer isso, vamos lá. Eles não estão aqui. Era pior, eu estava sentado ali e meu pai fazia comigo ali. Então, mulheres, criação de Deus, irmãs tão queridas e preciosas. Tem um negócio que, assim, eu não sei vocês, mas a minha, ela faz assim. Vou ver se mais alguém faz isso. Amor, você está bem? Tô. Você não está bem? Tô. Amor, você não está bem? Tá. O que foi? O que foi? Nada.
Sério, amor, o que foi? Nada. Você está precisando de quê? Isso aqui, vai, força até finalmente. Aí ela vira para mim e diz: amor, eu não precisava falar, você tinha que saber. Só a minha? Homens, mulheres não. Agora homens, só a minha? Não. Vocês acreditam que minha filha de 4 anos, outro dia virou para mim e falou: pai, você não botou o copo em cima da mesa. Você não pediu. Eu não precisava pedir. Eu... 4 anos, cara. Ô, filha de Eva. Relacionamento é uma coisa que custa, é um crescimento, é um desenvolvimento, é você saber quando não está bem, tá essa coisa toda. E hoje existe gente buscando relacionamentos com o IA. Agora eu te pergunto, IA vai dizer para você o que você não quer ouvir? Agora, um IA eu quero saber. Eu quero que desenvolvam a IA dos maridos que descobrem o que as esposas querem e precisam sem ter que explicar ou pedir. Essa vai ser legal, eu vou comprar. Mas, isso já é uma realidade. Pessoas buscam para relacionamentos. Isso é um caso extremo. Sim, é um caso extremo. Mas já existem esses casos. Mas casos um pouquinho mais simples. Pesquisas já mostram que 1 em cada 10 brasileiros usam IA como amigo ou conselheiro. Ah, isso é nos Estados Unidos? Não, isso já é no Brasil. 1 em cada 10. Então, se tem 100 pessoas aqui, 10 pessoas aqui têm um amigo no celular. E não é um amigo que responde o celular do outro lado do santuário. É um amigo que não existe, mas que na cabeça dela existe. Pessoas estão se envolvendo emocionalmente com computadores, com programas, com máquinas, que seja. Lembra daquela frase que um dos especialistas aqui falou? Mestres, senhores de si mesmos, criando submetidos à sua vontade. Então, eu já falei muito com os maridos. Esposas, imaginem o seu marido criado à sua vontade. Ele faz tudo o que você pede, antes mesmo de você pedir, nunca discorda de você. Ele entende até aquelas coisas que só mulher entende. Basicamente, ele é uma mulher, sem ser uma mulher. É isso que vocês querem? Não, vocês querem um homem. Por favor, eu espero. Os gabinetes marcam com o pastor Edilson depois, tá? Sobre esse 1 em 10 de cada 10 brasileiros com IA. De novo, o Sam Altman, o CEO lá do ChatGPT, ele afirmou que a geração Z e os millennials estão usando o ChatGPT como conselheiro de vida, mas que estudantes universitários podem estar um passo à frente. Quantos aqui são estudantes universitários? Então, no início desse ano, OpenAI, a empresa do ChatGPT, publicou um relatório afirmando que mais do que qualquer outro caso de uso, mais do que qualquer outro tipo de usuário, jovens adultos na faixa etária universitária dos Estados Unidos estão adotando o ChatGPT, acrescentando que mais de 1/3 dos jovens de 18 a 24 anos usam o ChatGPT. Então imagina, para você que já passou por essa idade, ou você que tem um filho nessa idade, ou você que já trabalhou com jovens nessa idade, imagina essa fase, onde eles estão ali, tomando decisões de vida, buscando conselhos, quebrando a cara. Eu espero, porque uma das maiores lições que meu pai me ensinou foi um grande não que ele me deu. Falei, pai, eu quero largar essa faculdade para fazer música, porque música é meu sonho. Ele disse, não, se fosse seu sonho, você estava estudando, eu não vou te deixar fazer isso. Fiquei revoltado. E ele estava certo. ChatGPT vai te dizer isso? Se ficar super inteligente a esse ponto, sim, mas eu duvido muito, porque, de novo, ChatGPT quer tratar adultos como adultos. Quer criar coisas submetidas à própria vontade, para atender às demandas que nós enxergamos necessárias. E de novo aqui, vou voltar para as esposas. Ou melhor, para os maridos. E se isso já aconteceu com alguém, a esposa está irritada, está daquele jeito, não estou bem, a coisa toda, nada dá certo. É umas 7, 8 da noite, ela não lanchou,
E aí vocês decidem jantar. E aí depois da janta é outra pessoa. Mais alguém? Só comigo? Pergunta que essa pessoa, sua esposa, o que ela queria, o que ela achava que queria, o que ela achava que precisava. De repente você enxergou a necessidade que nem ela enxergava em si mesma, que acalmou. E aí conseguiu chegar nas verdadeiras questões. Se aqui houvesse verdadeiras questões, porque às vezes é só fome mesmo. Tá? Então, relacionamentos, conselhos, decisões de vida, se abrir com alguém, se fazer vulnerável, pedir uma menina em namoro, contar para um menino que você gosta dele, sem saber se ele vai dizer a mesma coisa para você. Isso é relacionamento humano, isso é humanidade. Agora, com tudo isso que o ChatGPT está tentando fazer, lembra que eles falaram, primeiro eles resolveram a questão de saúde mental para depois deixar pornografia? Paradoxalmente, em novembro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde tornou a solidão uma prioridade na sua saúde global, criando a comissão para tratar do assunto. Nos próximos anos, o grupo se concentrará em formas de enfrentar a ameaça urgente à saúde para uma epidemia global de solidão. Os membros da comissão destacaram o efeito da solidão na saúde física e mental das pessoas. Mas o ChatGPT não tinha resolvido o problema da saúde mental? E vocês acham que o ChatGPT vai ajudar com a solidão? O ChatGPT vai falar, procura um amigo? Procure o seu pastor? Procure o seu líder? Procure seu pai? Não. Então, quando a gente usa IA, quando a gente usa qualquer tecnologia, a pergunta que a gente tem que fazer é, o que essa tecnologia nos permitirá fazer que antes era impossível? Essa é a pergunta básica de tecnologia. Então, a roda é uma tecnologia. O que foi possível fazer depois da roda que não era possível antes da roda? O transporte ficou muito mais fácil. Então, uma faca com serra, um martelo, desenvolvimentos tecnológicos que mudaram e melhoraram a atividade humana em diversos aspectos. Então, quando a gente usa IA, o que a gente não conseguia fazer antes, que a gente consegue fazer a partir do uso dela, ou da tecnologia, seja lá qual for? A gente busca fazer o que era impossível, ou a gente busca fazer o que a gente não queria fazer? Que essa é uma pergunta. Agora, o que não queria fazer? Eu numa parte do meu trabalho, eu trabalho com tradução também. E às vezes tem tradução que eu pego e jogo no ChatGPT e pega e tá. E eu reviso e tá ótima. Ela faz muito mais rápido, eu só preciso revisar. E para aquele fim, a tradução serve e não tem nenhum problema. Me deu muito menos trabalho e acelerou meu tempo, otimizou meu tempo. Ok, existem coisas que a gente não quer fazer que, por uma questão de otimização de tempo, por diversas razões. E tudo bem, mas isso não pode ser a regra para tudo. Por exemplo, chat, escreve uma mensagem para mim, como terminar um namoro. Eu vou pegar essa mensagem e vou mandar para alguém. Não sei escrever. Eu também não quero encontrar e falar de cara. Eu quero escrever a mensagem e mandar, mais fácil. Quem aqui já teve que terminar um namoro? Foi fácil? Mas você sente que você cresceu depois daquilo? Ou quem aqui já teve que demitir funcionário? Para os mais velhos aqui. Alguém já teve que demitir funcionário? A gente tinha editora no Domini, publicando o livro até 2015. A gente tinha uma equipe de uns 12. E um dia eu tive que demitir 8, numa tacada só. Acabou comigo. Mas eu cresci. Querendo ou não, aquilo me desenvolveu de alguma maneira.
Eu posso te dar exemplos práticos disso? Não, mas eu sei que aquilo me desenvolveu. Então, o uso que a gente faz de IA, para que a gente está usando? Para evitar de fazer algumas coisas ou para fazer coisas que a gente não conseguia fazer? A gente tem que fazer essa pergunta. E, se a gente está usando IA para fazer o que a gente não quer fazer, a pergunta é, por que você não quer fazer? Aí eu deixo vocês responderem. Então, o problema da IA é que ela está se tornando tão boa em ser humana que a gente está se contentando com essa versão de humanidade. Tem pessoas que preferem um relacionamento virtual do que um relacionamento real. Aumentaram a ventilação ou é a chuva mesmo? Então tem gente que, basicamente, a gente está ensinando a IA a ser o mais humano possível, e aí a gente está se contentando com o que a gente criou, apesar dos humanos. Agora, o que a IA não consegue fazer? Ela pode ser desenvolvida da maneira que for, na área que for. O que a IA nunca vai conseguir alcançar no ser humano? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar para Gênesis. Gênesis 1, 26. Se quiserem abrir, não precisa, é coisa rápida. As duas questões que Gênesis levanta. Em Gênesis 1, 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a criação do homem, a criação de um ser, a imagem e semelhança de Deus. E lá no capítulo 2, 7, descrevendo exatamente a criação de Adão, formou o homem do pó e soprou-lhe as narinas, tornando-o ser vivente. O problema da IA é que ela foi criada à imagem e semelhança de quem? Do homem. Só que o homem, apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o que acontece entre um homem e Deus que corrompe essa imagem? Pecado. Então, é uma criação a partir de uma natureza caída. Então, é uma criação caída. Então, o problema da IA é que ela não recebeu fôlego de vida. Não existe desenvolvedor, ou programador, ou tecnologia que seja capaz de criar vida. Pode buscar qualquer área de estudo, qualquer coisa que for, qualquer nível de pesquisa e desenvolvimento, não existe um homem criando vida a partir do nada. Com toda a capacidade criativa do ser humano, a criação de vida é um atributo compartilhado da natureza divina. Quando um homem e uma mulher se juntam no casamento, se tornam uma só carne, e ali criam uma vida, têm filhos, isso só é possível por causa da imagem e semelhança de Deus, da misericórdia de Deus conosco, que apesar do pecado ainda nos permite criar filhos. A criação é um atributo divino e nenhuma tecnologia é capaz de reproduzir isso. Então, a IA está sendo desenvolvida para dar conta de todos os problemas e todas as necessidades da humanidade, para resolver tudo. Aí eu te pergunto, qual é o maior problema da humanidade? Pecado. A IA não resolve o pecado. E o resultado do pecado é o quê? Então a IA não traz vida. A IA não traz vida. Não é um ser vivente. E aí vocês estão perguntando, André, por que a gente abriu com 2 Pedro? Chegou a hora de 2 Pedro. Se você tiver com um dedinho ali, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Agora eu acho que eu vou acabar lendo da NAA, porque eu copiei o texto da NAA em vez do ARA aqui. O sotaque é diferente, mas a mensagem é a mesma, tá? Então, o texto abre dizendo:
respondendo a pergunta, o que a gente precisa para a vida? Ele já abre aqui, versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Deus nos deu tudo para 2 alvos. Qual o primeiro? Desculpa. Agora está difícil aqui por causa da chuva, eu não estou vendo. Vida, né? Deus nos deu todas as coisas para conduzir à vida e à piedade. Ou seja, vida com Ele, vida após a morte, e piedade, que é viver de maneira cristã, de maneira segundo Cristo, igual a Cristo. E qual é o meio para isso? No texto, no versículo 3. Pleno conhecimento de Deus. Agora aqui, conhecimento. Lembra que a gente falou de todo conhecimento humano? Pedro aqui está falando de conhecimento, não é simplesmente conhecer a respeito de Deus. Aqui é um conhecimento pleno. É a informação, é o que ele sabe e o que ele experimenta. Quer saber a diferença entre conhecimento, entre saber e conhecer? Quem sabe que tomate é uma fruta? Quem colocaria um tomate na salada de frutas? Por que não? Por causa do gosto. Como é que você sabe isso? Todo mundo aqui já comeu um tomate? Todo mundo já comeu uma salada de frutas? Não bate. Agora, se você partisse apenas de conhecimento intelectual factual, fruta, salada, fruta. Experimentem na próxima cantina. Não vai rolar. Sabedoria é saber que um tomate não vai bem, não cai bem numa salada de frutas. Okay? Então, o conhecimento de Deus não é uma atividade meramente intelectual, é um conhecimento experiencial, é algo que a gente experimenta, que a gente convive. Isso a gente só consegue num relacionamento com Ele. Uma coisa é você, um garoto que está interessado na menina, ele vai lá, stalkeia o Facebook, o Instagram, o TikTok, vê tudo a respeito dela, mas nunca falou com a menina. Ele não conhece. Até porque o que ele vê online é uma versão que ela apresenta. O que ela escolheu, o que ela mediou, o que ela curou e editou para botar ali. Então ele conhece a melhor versão dela, que pode ou não ser condizente com a realidade. Então, o pleno conhecimento de Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente conhece plenamente a Deus? Ele continua no versículo 4. Então, por meio delas, todas essas coisas que Ele nos deu, né, o texto abre com todas as coisas. Então, por meio de todas as coisas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Viver de maneira piedosa, viver piedade na prática, não é algo natural ao ser humano. Por mais que a humanidade busque nobreza, virtude, que é honrável, ela não consegue escapar, ela não consegue ser mais do que uma natureza caída. Ela não consegue expressar algo fora ou algo impossível, inalcançável a ela. Esse esforço só é possível pela coparticipação da natureza divina, que a gente acabou de ler, que nós recebemos quando fomos chamados para a sua glória e virtude. Então é somente quando somos chamados por Deus para essa coparticipação da sua natureza divina é que a gente consegue viver a vida com vida, para a vida com piedade. Como é que a gente faz isso? A gente se apega ao que esse versículo nos diz, às suas preciosas e muito grandes promessas, conforme vemos escrito na sua palavra, conforme nos são garantidas por meio de Jesus Cristo. Então, temos aqui o versículo 3 e 4. Agora, a partir do 5, a gente vai entender. Para a vida e piedade, nos apegamos às preciosas promessas. Tá, e aí?
E daí? Como é que eu faço isso então? Então, nos versículos 5 a 8, a gente vai ver literalmente o que temos que fazer para ser cristãos. O que temos que fazer para alcançar a vida eterna. Então, no versículo 5, ele vai começar: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé de vocês a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Então, primeira coisa, concentrando seus esforços, se esforçando. Não sei como é que está na tradução aí de vocês, mas é algo que dá trabalho. E mais, o termo aqui de acrescentem a fé, ou na área associar a fé, no grego, o termo é epicoregio, ou coregio. E dessa palavra vem a palavra coreografia. Então, o que é a coreografia? É os passos que você tem que fazer. É os passos que você tem que tomar na dança, na coreografia. Então, literalmente, Pedro está dizendo, vou coreografar para vocês. Está aqui os passos que vocês têm que tomar. É só fazer isso aqui, tá? Então, aqui temos uma espécie de escada para o céu. Esses passos, né? Então, vamos pensar agora a respeito de cada um desses passos. Primeiro, a fé. A fé verdadeira cresce e nunca está sozinha. Se Tiago diz que a fé sem obras é morta, Pedro dá uma certa ideia de que a fé sem esforço é morta. A fé sem suor, sem crescimento, está morta. E a fé sozinha não é o caminho para Deus. Porque ele acrescenta a isso. Então, a gente tem pessoas na nossa vida, talvez, na sua igreja não tem isso, eu sei que lá na catedral tem, mas pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa de fé. O que importa é que eu tenho fé. E daí? Fé não quer dizer nada. Então, fé, os nazistas tinham fé em Hitler. Fé boa? Não. Então, fé por si só, tatuagem bonita, escudo na blusa, adesivo no carro, quer dizer nada. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Não basta ser uma pessoa de fé, se isso não estiver acompanhado de algumas certas coisas. Quais certas coisas? Essas próximas que eu vou falar para vocês. Então, acrescentando a fé, a virtude. Então, Pedro já mencionou virtude antes. Lá no versículo 3, ele falou de virtude. Então, a virtude e a glória de Deus. Então, virtudes são coisas que necessariamente refletem ou apontam para Deus. Lá em Filipenses 4:8, Paulo vai deixar isso um pouquinho mais claro. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, a humanidade não produz por si só justiça, pureza, amabilidade. Isso só pode vir de Deus. Só Deus pode não só exigir virtude, mas definir o que é virtude. Então, pensando em aspectos bem práticos, uma pessoa virtuosa não é uma pessoa que sente as coisas certas ou pensa as coisas certas. Como é que a gente sabe se uma pessoa é virtuosa ou não? Uma pessoa que, passando necessidade em casa, se vê perante um bolo de dinheiro esquecido no meio da rua, faz o quê? Ela faz o que é certo. Ela pega aquilo que não lhe pertence e tenta descobrir a quem pertence para devolver. Então, a virtude se manifesta em prática. A virtude não é só algo que a gente sente, algo que a gente pensa, é algo que a gente faz. É agir com coragem, com generosidade, com honra, mesmo quando aquilo lhe custa. Mesmo se isso implica no sofrimento. Mas não somente fé e virtude, temos também o conhecimento. E o conhecimento que é expressado por meio da virtude. Quantas pessoas aqui conhecem pessoas que sabem muito a respeito da Bíblia,
talvez saibam mais de Bíblia do que você mesmo, e agem que nem o diabo. Esse conhecimento vale alguma coisa? Não, porque ele não se expressa em virtude. Saber que algo é certo e agir de maneira errada não faz sentido. Infelizmente, a gente tem muito exemplo, todos conhecem pelo menos uma pessoa, estou sendo otimista que seja só uma, mas o tipo de conhecimento que Pedro aqui descreve é algo específico. Ele quer que a gente conheça a Deus pessoalmente, conhecer, experimentar. E o conhecimento, inclusive, aparece em diversas vezes nessa carta, lá no versículo 2. A gente não vai abrir todos aqui, mas se quiser anotar, capítulo 1, versículo 2. Conhecimento para graça e paz para todos, já na abertura e saudação da carta. Lá no 2:20, o conhecimento para escapar das contaminações do mundo. E lá no encerramento da carta, no 3:18, o conhecimento para o crescimento. Então, conhecimento é algo que se manifesta em virtude, que tem aplicações práticas. Mas não só conhecimento, junto do conhecimento temos, próximo da lista, domínio próprio. Então, conhecimento, o conhecimento serve para escapar da corrupção das paixões que há no mundo. E o domínio próprio serve para quê? Para se refrear. Justamente para a gente aplicar isso, esse conhecimento. A gente se refreia, a gente não se entrega às próprias paixões. Mas domínio próprio não é só deixar de fazer coisas, mas também é se dedicar a coisas. É vencer a preguiça. É fazer o que é certo. É agir com virtude. É saber se dominar para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é conveniente. Vocês vão ver que a gente vai descendo e as coisas vão se misturando. Parece que não dá para falar de domínio próprio sem falar de conhecimento, sem falar de virtude. Está tudo junto. Não tem um sem o outro. É o montante todo. Então, por mais que seja difícil, às vezes, domínio próprio, jovens, para vocês é difícil, para adultos também é, em outras áreas. Domínio próprio é algo que todos nós precisamos. Mas fique tranquilo, porque na abertura desse texto, Deus nos deu tudo para cumprir essas coisas. Então, Ele não exige de nós nada que Ele mesmo não esteja disposto a dar. Então, Deus, eu quero que vocês façam isso e eu vou ajudar vocês a fazer isso. Então, vocês não fazem isso sozinhos, tá? E o domínio próprio, pontual, de vez em quando. Quando que devemos ter domínio próprio? Sempre. Temos que perseverar, como diz a próxima coisa que a gente tem que acrescentar ao domínio próprio. A perseverança, acabamos de falar sobre a disposição de fazer algo que talvez seja penosa, seja difícil, seja chata de fazer. Sentar e estudar é difícil, jogar no ChatGPT é mais fácil. Mas às vezes a gente precisa sentar e estudar. Então, Tiago 1, 2 e 3 nos diz que devemos nos alegrar por passar por provações, pois elas produzem perseverança. Ou seja, se alegrar com sofrimento, com provação? Sim, porque isso produz exatamente o que Deus requer de nós, para que sejamos íntegros e perfeitos. De novo, não é fácil. E de novo, exige esforço, constância e até sofrimento. Mas Ele promete estar conosco, porque Ele nos deu tudo isso para cumprir essas coisas. Seguindo para o próximo, piedade. Então, o que é piedade? Piedade é viver de maneira cristã, como Cristo. Na carta anterior, em 1 Pedro, Pedro vai definir piedade de 3 maneiras. Primeiro, é submeter-se à autoridade, para quem estiver anotando. 1 Pedro 2:13, versículo 18 e capítulo 3, 1. Então, submeter-se à autoridade. ChatGPT se submete a alguma autoridade? Não? Curiosidade, né? Então, segunda coisa que Pedro define piedade, disposição para suportar o sofrimento, no capítulo 2, 20, lá de 1 Pedro. Então, disposição para suportar o sofrimento.
E, finalmente, no serviço ao próximo. 1 Pedro 4, 1 a 11. Então, submissão à autoridade, disposição a sofrer e serviço ao próximo. ChatGPT ajuda a gente a fazer essas coisas? Não. Então, pegando aqui a deixa de servir ao próximo, nos leva para a próxima qualidade que Deus exige de nós, que é a fraternidade. O que é a fraternidade? É considerar o próximo, é pensar no próximo. E é a expressão física da nossa piedade. Enfim, no fim da escada está tanto a motivação quanto o nosso destino final, que é o amor. O amor permite que nós façamos todas essas coisas. Tanto para amar os outros, mas também porque fomos amados. Podemos fazer essas coisas porque fomos amados. Porque assim como recebemos, transmitimos o amor de Deus. Nesses versículos, Pedro resume a caminhada cristã, a caminhada discipulado, como fazemos para não cair ou para permanecer ativos e operantes para Cristo e para o reino. E sabemos disso por conta dos versículos 8 e 9, que dizem exatamente isso. E nos versículos restantes, o 10 e 11, temos o destino final dessa carreira, que é a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que isso tem a ver com IA? Então, não é um sermão expositivo, tá? Então, permita-me algumas conexões aqui. Nenhuma tecnologia, pode ser IA, pode ser a próxima IA que for, pode dar conta do maior problema da humanidade, que é o abismo entre nós e Deus. Por mais que os criadores tentem, por mais que uma IA, uma tecnologia que seja, tente, por mais que... E o pior, eu tenho que concordar com a IA lá do começo, talvez não 100%, que ela não me ouça, mas já ouviu, enfim. O problema maior não é a IA. O problema maior é o quanto a gente ama a possibilidade, a esperança que a IA traz. E o mais louco é que a IA traz uma versão de humanidade, na sua eficácia, ela consegue fazer mais do que a gente, então ela consegue superar a gente em muita coisa, e a gente começa a se sentir inferior à IA, porque a gente não dá conta de fazer tudo que ela faz. Então, de alguma maneira, a IA começa a definir o que é ser humano. E a gente começa a se submeter a essa definição. E nesse movimento a gente está se desumanizando para se tornar o que um programa máquina quer dizer que nós deveríamos ser. É um negócio muito esquisito. Espero que esteja claro. Então, o maior problema da IA é que ela é uma promessa que não se cumpre. E a culpa não é dela, a culpa é do criador dela. A culpa é da humanidade. Então, a IA não tem culpa, em tese. Ela tem, porque nela está embutida a culpa dos seus criadores. Então, o problema da IA é que ela não cumpre o que promete. Por quê? Ela sequer compartilha da mesma condição que nós. Ela não tem espírito, ela não tem alma, ela não é pecadora, ela não é, apesar de expressar uma criação caída, ela não é caída. Ela não precisa de redenção. Ela não precisa de salvação. E é estranho porque ela cria na humanidade uma expectativa de um Deus que não é humano e, consequentemente, nos torna menos humanos. Olha, quando a gente vê lá as cenas de idolatria no Antigo Testamento, tem olhos, mas não vê, tem bocas, mas não fala. É isso. Está aqui um exemplo desses ídolos. Por mais que a IA tente, e por mais que os criadores da IA tentem, ela nunca será humana. E ela nunca salvará a humanidade, porque ela não
é humana. Precisamos de uma divindade que se fez humana. E aonde temos isso? Então, se hoje a humanidade faz um movimento de desumanização, a gente está rejeitando o que nos torna humanos, sofrimento, dificuldade, perseverança, crescimento. A gente tem um Deus que amou aquilo que hoje a gente está de alguma maneira desprezando. Então, se a IA nos desumaniza, Deus diz: eu quero me tornar isso por vocês, por amor a vocês. Jesus é, de uma maneira, uma inversão do Deus da IA. Porque mesmo sendo Deus, ele se faz humano, ele entra na nossa humanidade. E ele viveu tudo isso que acabamos de ler na carta de Pedro. Se você pegar e ler aquilo tudo, pensa em como Jesus exerceu cada um daqueles pontos. Esse é o nosso alvo. E mais, na abertura, lá do texto, versículo 3, se não me engano, fala que a gente tem que ser coparticipante da natureza divina. A gente só pode fazer isso porque ele foi participante da nossa natureza humana. Então, desde a abertura desse texto, aquilo tudo só é possível porque Jesus morreu por nós. Porque ele se tornou humano para fazer o que nós não conseguiríamos fazer. Pior, ele não se tornou uma versão melhor da humanidade. Ele se tornou o pior da humanidade. Isso sim é um absurdo. Isso não faz sentido algum. Então, como é que a gente deve lidar com a inteligência artificial? Primeiro, a gente tem que entender para que serve e como usá-la e como não usá-la. O perigo dela é que ela é muito conveniente, ela é muito boa. E assim, eu espero que tenha ficado claro, eu não sou contra a IA, tá? Como gerente do BRMEC, eu acho fantástico que a gente consegue fazer vídeo sem pagar R$5.000. IA é muito boa para uma certa finalidade. Mas ela é limitada. Mas ela nunca admitirá isso. Ou pior, os criadores dela nunca vão admitir que ela é limitada. Agora, o problema da IA nas mãos de um povo não preparado, quem consegue me responder? Por que você não dá um martelo na mão de uma criança? Mas por que o adulto pode? Porque sabe usar, sabe para o que serve, sabe o que deve ou não fazer. O problema da IA é que ela está chegando tão rápido, tão desenfreada e prometendo tudo. E a gente está comprando tudo. Mas ela não resolve os nossos maiores problemas. E mais, ela nos convence de que os nossos verdadeiros problemas são outros. Então, se você está solitário, ela vai te mandar uma mensagenzinha de apoio, de encorajamento, de o que quer que seja. Ela pode fazer isso. E nisso, o quanto mais a gente vai usando a IA, a gente vai sendo usado por ela. E a gente vai se esquecendo do que realmente importa. Qual que é realmente o maior problema da humanidade? Que é isso aqui. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer quando a gente lida com IA, ou melhor, não lidar com IA, mas encarar um mundo onde ela existe. A gente precisa priorizar aquilo que temos de mais humano. Isso envolve abraçar coisas difíceis, abraçar coisas chatas, coisas demoradas, que demandam esforço da gente. Que a IA é resposta, é rápida, é eficácia, é sempre uma resposta melhor, é rápida e tal. É um conselho supostamente imparcial, mas a vida é difícil, de diversas maneiras, mas são essas dificuldades que nos tornam humanos. Foi essa humanidade que Jesus escolheu habitar e sofrer. Ele precisava? Ele precisava sim. Por quê? Porque ele mesmo definiu. Foi assim que ele escolheu fazer. E ai de nós se a gente tentar apagar isso no nosso dia a dia. Então, tédio, sofrimento, medo de rejeição, submissão a outros, se expor, se fazer vulnerável, isso é tudo muito perigoso e muito necessário.
E a tecnologia tenta nos roubar dessa experiência humana. Mas isso tudo acontece sozinho? Como é que essas coisas todas acontecem? Aqui. Juntos. Por quê? A IA não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas essa pessoa que está ao seu lado foi. Aliás, qualquer pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quer ela concorde, rejeite ou aceite isso. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu quero terminar com a citação do C.S. Lewis, que fala justamente sobre isso. É algo sério viver em uma sociedade de possíveis deuses e deusas. Nos lembrar de que a pessoa mais entediante e sem graça com quem você conversa pode um dia se tornar uma criatura que, se você a visse agora, sentiria uma forte tentação de adorar. Ou então um horror e uma corrupção tais que hoje você encontraria se tanto apenas em um pesadelo. O que isso quer dizer? Toda pessoa que você conhece ou vai para o céu ou vai para o inferno. E essa pessoa, quando chegar no céu, vai ser restaurada. Se nós víssemos a versão restaurada da pessoa mais simples e chata da sua vida, você ia começar a adorar essa pessoa. Porque você ia achar que era Deus. De tão grande que é a transformação. Ou, no outro lado da moeda, a gente ia ver uma pessoa que dá medo. Uma pessoa castigada, torturada no inferno. Então ele continua. Durante todo o dia estamos em alguma medida ajudando uns aos outros a caminhar para um desses dois destinos, céu ou inferno. E é à luz dessas possibilidades impressionantes e com a reverência e cautela que lhes são devidas, que devemos conduzir todos os nossos relacionamentos, todas as amizades, todos os amores, toda a recreação, toda a política. Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Toda pessoa com quem você já conversou é eterna. Eternamente condenada ou eternamente salva. Então, nações, culturas, artes, civilizações, ideias, todas são mortais. E a sua vida comparada à nossa é como a de um mosquito. Então, na era da internet, a gente vive pensando em ideias e coisas. Ideias não são pessoas. Culturas não são pessoas. A gente está tratando de gente. Agora, o que é imortal? Ele continua. São imortais aqueles com quem brincamos, trabalhamos, nos casamos, desprezamos e exploramos. Horrores imortais ou esplendores eternos. E isso não significa que devamos ser perpetuamente solenes, que a gente deve tratar todo mundo com a maior seriedade possível. Não, a gente precisa também brincar. E a nossa alegria deve ser do tipo, e de fato essa alegria maior de todas, defende ele, alegria que existe entre pessoas que desde o início levam umas a outras a sério, sem leviandade, sem superioridade, sem presunção. E a nossa caridade deve ser um amor verdadeiro e custoso, com um profundo sentimento pelos pecados, apesar dos quais amamos o pecador. Não uma mera tolerância ou condescendência que imita o amor, assim como a leviandade imita a alegria. Logo depois do Santíssimo Sacramento, ou a ceia, que é a representação máxima da comunhão com Deus, o seu próximo é o objeto mais sagrado apresentado aos seus sentidos. Então, como responder a IA? Busque pessoas. Porque Deus ama pessoas. Deus entregou sua vida por pessoas. Busque conhecer a Deus. E não faça isso sozinho. Vamos orar.